Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aqui no Templo Sede, nossa casa, onde nós congregamos. Louvado seja Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Roberto Silva, juntamente com toda a diretoria. Eu expresso a minha gratidão a Deus pela vida desses santos homens de Deus que estão à frente desse ministério, conduzindo todos nós para morar no céu. Deus abençoe o pastor Vitor, vice-presidente, pastor Daniel Antônio de Oliveira, evangelista Wildes, nosso líder geral da UMADEC. Deus abençoe a todos os obreiros em nome de Jesus. Se você encontrou, você pode dizer amém. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9, que diz assim: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corto-a, porque ela ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano até que eu a escarve e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Você pode dizer um amém? Amém. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acabamos de ler é um texto que há muito tempo tem estado em meu coração. Muitas vezes já preguei sobre esse texto, mas chegou a hora de nós estarmos ministrando aqui no Templo Sede aquilo que Deus colocou em meu coração. Esse texto, meus amados irmãos, escrito por Lucas, este evangelho que é um evangelho muito completo, pois Lucas, sendo aquele que é o autor deste livro, ele em si, dentro deste livro, enfatiza acerca de Jesus Cristo como o homem perfeito, aquele que veio a este mundo como ser humano, uma vez que a sua natureza era 100% divina, mas como também 100% humana. Então Jesus, ele veio sobre essa terra, esteve no meio dos homens, comeu, bebeu. Jesus, então, ele é apresentado desta forma por Lucas como o homem perfeito. Este evangelho, irmãos, me chama muita atenção, pois, assim como eu disse, trata-se de um evangelho muito completo. Lucas, ele escreve este evangelho com um propósito muito interessante. No capítulo de número 1, se você for acompanhar comigo de Lucas, você vê que no versículo 3, a partir do versículo de número 3, nós identificamos para quem Lucas dedicou este livro. Não somente este livro, mas como também o livro do Atos dos Apóstolos. O texto diz: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Lucas, ele escreve este evangelho dedicando-se para este homem que era Teófilo, alguém que tinha uma posição bem elevada na sociedade. Lucas, ele trata dentro deste livro acerca da infância de Jesus, a juventude de Jesus, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, diferente até mesmo dos demais evangelhos. Não que o evangelho de Lucas seja o melhor, mas por ser um evangelho que
vem de uma linhagem grega. Lucas, ele escreve de forma minuciosa, de mais fácil entendimento, de forma que vem a abordar alguns pontos que nos outros evangelhos não conseguimos identificar. Lucas, ele tinha esse privilégio pelo fato de ser um historiador, alguém que era douto em conhecimento. Lucas não somente era um historiador e escreveu este livro baseado em relatos de pessoas que andaram com Jesus, foram alvo de Jesus quando Jesus esteve nessa terra. Então, Lucas, ele escreve este livro baseado em testemunho de pessoas que Lucas, ao entrar em casas, Lucas, ao procurar pessoas, testemunharam acerca daquilo que Jesus fez enquanto estava nessa terra, para que nós possamos entender e de forma que a gente possa avançar. Lucas, ele escreve este livro para que os fatos venham estar de forma organizada, de forma que Teófilo viesse entender e ter a plena certeza daquilo que ele foi alcançado. Lucas, ele detalha muito sobre isso. Versículo 4 diz: para que conheças a certeza das coisas que já estás informados. Então, não é algo que é novo para Teófilo, mas é Lucas deixando de forma mais minuciosa, de forma mais organizada, para que ele viesse ter a plena certeza de que aquilo que ele estava acreditando era verdadeiro. Até porque o Evangelho, irmãos, ele nos traz a certeza em quem nós cremos, em quem nós depositamos a nossa fé. Então, Lucas, ele deixa isso claro. Se nós formos fazer aqui uma breve síntese acerca do contexto do livro de Lucas, meus amados irmãos, nós iremos identificar alguns pontos. O Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, alguns historiadores nos dizem que ele também era médico, ele era cuidadoso, companheiro do apóstolo Paulo. Então, Lucas, ele tinha esse privilégio em poder ter esse leque de conhecimento para que ele pudesse falar acerca de Jesus Cristo. Avançando para o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz, irmãos, a partir do capítulo de número 9, versículo de número 51, Jesus, após ele iniciar o seu ministério, Jesus, ele curou, Jesus, ele manifestou através da sua vida o poder de Deus para alcançar outras famílias, outras pessoas, até mesmo os marginalizados. Jesus, ele em si pregou muito para os pecadores, para todo tipo de pessoa, até porque a mensagem que Jesus, ele sempre trouxe é para atingir todos os tipos de pessoa. A Bíblia diz, irmãos, que a partir do capítulo 9, versículo de número 51, nós vemos Jesus tendo um posicionamento de se encaminhar para Jerusalém. Então, Jesus Cristo, ele começa a ensinar algumas coisas para os seus discípulos. Jesus, ele fala acerca do fim das coisas. Jesus, ele fala acerca do juízo final. Jesus, ele fala sobre a misericórdia, sobre a necessidade de nós se reconciliarmos com o nosso próximo, ou até mesmo sobre a necessidade de nós nos arrependermos urgentemente. Então, a partir do capítulo de número 13, nós podemos identificar o contexto imediato desta parábola que nós iremos se aprofundar. O texto diz, no capítulo de número 13, que naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pilatos não era alguém que era normal. Esse homem aqui, ele era cruel. Alguns historiadores nos dizem, irmãos, que Pilatos, ele teve um desejo de construir aquedutos por debaixo de Jerusalém, aonde o pensamento desse homem chamado Pilatos
era transportar o tesouro que estava dentro de Jerusalém, por debaixo da terra, onde ninguém via, onde ninguém tinha total conhecimento daquilo que estava acontecendo. Pilatos, amados irmãos, ele era alguém cruel, e o texto diz: e os galileus, eles tinham costume de entrar dentro do templo, para quê? Para prestar o seu sacrifício ao Senhor, o seu culto a Deus. O sacrifício deles era dentro do templo, mas o texto não me revela por qual motivo Pilatos mandou matar esses homens galileus. O texto não nos diz isso, mas o texto nos deixa claro que Pilatos, ele misturou o que? O sangue de gente que estava dentro do templo, prestando sacrifício com os dos animais. Então, nós vemos aqui uma coisa que estava acontecendo dentro do templo, a profanação, aonde estava se tendo a profanação do sacrifício. Pilatos, com a sua impulsividade, Pilatos, com a sua forma grosseira de agir, ele manda matar simplesmente sem motivo algum. Mas o interessante aqui não é sobre Pilatos, mas é sobre gente inocente que está morrendo dentro do templo, porque tem gente que é impulsionado, tem gente que age no impulso e está matando gente que só vem para o culto para prestar sacrifício. E isso me chama a atenção, porque não é diferente nos tempos que nós estamos vivendo. Tem gente que vem para o culto para prestar sacrifício ao Senhor, mas infelizmente tem Pilatos que manda matar sem consciência daquilo que está fazendo, por intermédio do impulso, por intermédio das coisas que houve. Nós temos que tomar cuidado, porque certamente tem momentos que nós somos igual os galileus, inocentes, viemos adorar, viemos prestar o culto, mas tem momentos, se nós não tomarmos cuidado, também podemos parecer como Pilatos. Pilatos que é cruel, Pilatos que é ruim, Pilatos que é invejoso, Pilatos que não quer ver o crescimento daquele que está dentro do templo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa noite: deixa Pilatos na mão de Deus, porque Deus resolve com ele. Nós temos que se preocupar com a nossa adoração, com a nossa entrega. Pilatos, ele pode tentar matar, mas tem um Deus no céu que ainda continua recebendo o sacrifício de alguém que é puro diante da sua presença. Quantos vieram adorar a Deus nessa noite, pode glorificar ao Senhor? Mandou matar, mas o interessante aqui é a multidão. A notícia, irmão, correu em Jerusalém. Sabe por que correu em Jerusalém? Porque em Jerusalém havia um córrego, e toda vez que o sacrifício ocorria dentro do templo, o sangue, irmão, passava por Jerusalém. Aleluia! Nós podemos fazer coisas debaixo do pano, mas não tem como. Jerusalém vai ver aquilo que Pilatos está fazendo, e não é para a glória do homem, não, é para que o povo saiba em que em Jerusalém tem um Deus que chamou eles, tem um Deus que chamou eles, tem um Deus que vê todas as coisas. É Deus dizendo para mim e para você: cuidado com as suas atitudes, porque em Jerusalém tem um córrego, o córrego passa o sangue de gente inocente, o sangue de pessoas que estavam dentro do templo adorando ao Senhor, mas sem motivo algum foram mortas. É Deus dizendo através da sua palavra: cuidado com as suas atitudes, cuidado, porque a gente pode esconder o tempo que for, pode maquiar o tempo que for, mas no tempo certo, Jerusalém vai ver o sangue inocente das pessoas que você mandou matar. Jerusalém vai ver com os olhos o sangue escorrendo sobre o córrego de Jerusalém, porque Deus sabe o que ele é? Ele é justo, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz, versículo 2: e respondendo que Jesus disse-lhe:
cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Isso aqui é uma pergunta de Jesus para o povo. Por que o povo? Porque o povo estava sabendo de coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, coisas que não eram agradáveis, gente inocente morrendo, irmão, não tem como. O povo sabe quando o sangue está escorrendo. O povo sabe quando gente inocente está morrendo dentro do templo. E o interessante é que a fofoca, ou melhor dizendo, a notícia estava rodando para lá e para cá. E aí Jesus está em Jerusalém e a notícia chega até ele. E coisa terrível, meus amados obreiros, é quando a notícia chega em Jesus. Porque quando ela chega em Jesus, Jesus sempre tem uma palavra para resolver. Aleluia, glória a Deus, a notícia chegou em Jesus. O texto diz que Jesus responde ele: cuidai vós. Sabe por que Jesus falou cuidai vós aqui? É porque naquele tempo, irmãos, havia um costume de que todos aqueles que morressem de tragédia, todos aqueles que morressem por algum acidente, eles estavam sendo alvo do juízo de Deus, eles estavam sendo alvo das maldições do Senhor. O povo aqui agora está julgando a forma como que aconteceu toda a situação, mas Jesus, ele responde de uma forma que me confronta, uma forma que me ensina. E o texto diz: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por padecido tais coisas. É Jesus dizendo para aquele povo: olha, vocês estão falando de uma coisa que vocês não sabem, vocês estão julgando, até porque, irmão, notícia ruim a gente gosta de espalhar, notícia ruim a gente gosta de reverberar, mas o texto diz, irmão, que Jesus, ele foi para acabar com a notícia ruim e olhar para o povo e dizer: olha, vocês estão julgando eles, mas o Senhor está dizendo para nós: comece a olhar para vocês, porque é muito fácil falar de quem morreu inocentemente dentro do templo, mas é Jesus dizendo: não é nem vocês, não é nem a atitude de Pilatos, mas é sobre quem vocês estão como diante de Deus, como vocês estão se apresentando diante do Senhor. Vocês têm um pensamento de julgamento, vocês têm um pensamento de acusação, vocês têm um pensamento de apontar o dedo, mas é Jesus dizendo: cuidai vós, cuidai vós. Esse cuidai vós aqui estremeceu a minha alma, porque Jesus olha para ele e diz: vocês têm que ver como vocês estão primeiro, vocês têm que ver como está o seu estado primeiro diante de Deus, porque assim como eu disse, falar é fácil, mas sustentar é difícil, mas falar é bom demais. Falar demais da vida dos outros é bom demais. Eu posso dizer uma coisa aqui, irmãos, da parte de Deus, você talvez não vai gostar, mas nós estamos normalizando uma coisa que para Deus continua ainda sendo pecado, uma coisa que para Deus ainda continua não agradando os olhos dele, uma coisa que tem incomodado o Senhor. Nós achamos que vivemos uma vida de falatório, é falar mal de A, é falar mal de B, é fofocar para lá, é fofocar para cá, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: o céu não normalizou a fofoca no meio da igreja. Fofoca ainda é pecado, fofoca ainda não agrada a Deus, mas nesse tempo presente, irmão, é difícil, porque o que tem aumentado no meio da igreja é a fofoca, é o falar demais, é o falar que não edifica. Mas eu quero dizer, no nome de Jesus, vamos mudar esse pensamento, porque eu aprendi aqui desse púlpito que pecado ainda é pecado, a fofoca ainda é pecado, a mentira ainda é pecado. Nós não podemos reverter princípios que foram estabilizados por Deus. A gente tenta dar um jeitinho, a gente tenta normalizar, por intermédio de uma fofoca a gente derruba alguém, a gente mata uma família, a gente mata uma vida, a gente mata uma alma. Mas a pergunta de Jesus para nós nessa noite é: cuidai vós.
cuidai vós. Aleluia. Eu sei que tu não vai dar glória, mas eu tenho compromisso com a palavra. Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Aí Jesus responde, versículo 3: não vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo que perecerão. Nós estamos falando aqui de uma situação de morte, irmão. Nós estamos falando aqui de um contexto de morte, onde Jesus está convidando ao povo a parar de falar demais e olhar como eles estão diante de Deus. Sabe por quê? A morte vem para todos. E o interessante aqui, que Jesus não está falando para aqueles que morreram, Jesus está falando é para vivo. Antes, se vós não se arrependerdes, isso aqui é uma prova clara, que o arrependimento não é para morto, o arrependimento é para quem está vivo. Antes, se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecerão. É Jesus dizendo: para de julgar o teu próximo, olha para você como que está. Eles já foram, mas enquanto tu está em vida, se arrependa. Enquanto está em vida, se arrependa. Muda de mente, muda de atitude, deixe as práticas, para de acusar quem já morreu. Olha para você que está em vida, porque ainda tem coisas grandes para serem realizadas na tua vida. De igual modo perecereis. E aí a Bíblia diz que ele dá mais outro exemplo, falando sobre acerca dos 18 homens que morreram na torre de Siloé. E a Bíblia diz que essa torre caiu e matou esses homens. E o próprio Jesus diz sobre essa questão de que eles acham que eles eram culpados porque esse acidente, essa tragédia aconteceu. E Jesus respondeu de novo: não vos digo. É Jesus dizendo: vocês precisam se arrepender antes, vocês precisam se arrepender agora, e vocês precisam permanecer em uma vida de arrependimento. Mas a pergunta que eu faço é para nós aqui nessa noite talvez você deve se perguntar: o que é arrependimento? O que é arrepender-se? Existe uma diferença. O que é arrependimento? Nós aprendemos que arrependimento é retornar ao alvo, é retomar ao lugar de origem. Mas isso aqui não é arrependimento. Isso aqui é resultado do arrependimento. É por isso que eu fiz algumas anotações aqui que diz: o que é arrepender-se? Isso aqui trata-se da minha condição. Eu tenho algo muito forte de que Deus colocou no meu coração do que é arrepender-se. Arrepender-se é ser capacitado pelo Espírito Santo a sentir o olhar de Deus, ou o sentimento que Deus sente quando Ele nos vê pecar. Você acha que Deus se alegra quando Ele nos vê pecar? Não. Qual o sentimento que Deus tem quando Ele vê eu e você pecar, irmãos? Gênesis capítulo 6, versículo 6 nos diz essa resposta. Se você for ver na versão King James mais próxima do original, está escrito assim: então o Senhor se entristeceu, sentimento de Deus, por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento que feriu profundamente o seu coração. Então, o contexto desse versículo nós sabemos: Adão pecou. Você acha que Deus ficou feliz? Não, Ele se entristeceu. E esse pecado entrando por Adão pela humanidade fez com que esse sentimento se acendesse no coração de Deus, de tristeza. Deus, Ele se entristece quando nós pecamos. E é por isso que a Bíblia nos diz que esse sentimento
fere o seu coração. A gente está ferindo Deus e às vezes nem estamos percebendo. Às vezes as nossas atitudes achamos que está sendo plausíveis para nós, porque nós queremos agradar os outros, queremos agradar o homem, mas esquecemos que nós temos que agradar a Deus. Desagrade ao homem, mas não desagrade a Deus. Obedeça a Deus, honre os princípios que Deus estabeleceu sobre os homens, mas não confunda as coisas. Quem agrada ao homem desagrada a Deus, mas quem desagrada o homem honra o Senhor. É por isso que Davi, ele disse: eu posso perder tudo, eu posso perder trono, eu posso perder cadeira, eu posso perder microfone, eu posso perder tudo, mas eu não perco a tua presença, eu não perco a presença de Deus. É melhor, irmão, estar com Deus do que estar com os homens. É melhor estar com o Senhor do que estar no meio rodeado de pessoas que me faz ficar distante de Deus. Tem gente que está se perdendo por isso, porque tem dado ouvido a pessoas que não tem o Espírito de Deus, que está com o espírito de Satanás na boca. É a fofoca, é a mentira, e tem muitos ministérios que estão sendo aprofundados porque estão dando ouvido a pessoas que Deus não quer que você dê. Isso faz Deus se entristecer. Mais um texto que prova isso: quando nós pecamos, nós ferimos a Deus. Paulo fala isso em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus, isso aqui ele está falando do sentimento de Deus. Ele está falando o estado que Deus fica quando ele vê eu e você pecar. Deus, ele fica triste. Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus opera o quê? Arrependimento. Para o quê? Para a salvação. Então, irmãos, o que é arrepender-se? É ser capacitado pelo Espírito Santo a sentir o sentimento que Deus sente quando Ele nos vê pecar. Agora fala a verdade: quando tu mentiu, o Espírito Santo não te deu um toque? O Espírito Santo não falou na tua mente? Ele não pegou na tua consciência? Dá glória a Deus por isso. Porque a partir do momento que o Espírito Santo não falar na tua consciência quando você está errado, se preocupa, porque o Espírito de Deus já está longe faz tempo. Eita, eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Aleluia. Sabe por que nesse tempo presente muitos não confessam o pecado? Porque o Espírito de Deus já está longe faz tempo. Não está mais sensível ao sentimento de Deus. Quer ver a gente pecando e ele fica triste. Tem gente que está nesse caminho. Ai de mim primeiro, quando eu li essa palavra, o Espírito Santo me quebrou no meio. Sabe por quê, irmão? Tem gente que não confessa mais, mas eu tenho uma palavra revelada de Deus para você. Deus falou comigo às madrugadas, há um tempo atrás. Ele falou assim, que enquanto houver a mensagem de arrependimento nos púlpitos da igreja, haverá sim, irmãos, gente confessando o pecado, gente descendo as águas, porque eu tenho a plena certeza que essa palavra convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Tem prova na Bíblia? Tenho. João Batista, o púlpito dele era no deserto. Ele pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E a Bíblia diz que muitos vinham, desciam as águas, confessavam os seus pecados. Sabe por quê, pastor Vitor? Palavra de arrependimento nunca matou crente, nunca deixou de dar vida para crente. Palavra de arrependimento dá vida, está
restaura, faz eu ver o meu estado com Deus, eu olhar como eu estou, eu falo: meu Deus, eu sou pecador, Senhor, eu preciso mais de Ti. Oh, irmão, nós não temos que deixar de pregar sobre o arrependimento. Pregue em tempo e fora de tempo, foi a mensagem que Paulo falou para Timóteo: pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Por que pregar sobre arrependimento? Porque o reino dos céus é chegado. Ele está vindo. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, irmão, ele vem. E a gente às vezes está sendo omisso. E infelizmente estamos conduzindo um povo para o inferno, porque nós temos medo de pregar a palavra, de confrontar o pecado. Continuemos pregando sobre o arrependimento. Pregar sobre casa é bom, mas vai ficar na terra. Pregar sobre cura, se Jesus quiser te curar agora, Ele vai te curar, mas infelizmente o teu corpo vai ficar aqui na terra. Eu estou pregando coisa que é eterna. Eu não estou pregando coisa, irmão, que é da carne, que não é dessa terra. Eu estou pregando coisa que é eterna, coisa que é do céu. Tem vida eterna para quem confessa pecado, tem vida eterna para quem se arrepende, tem vida eterna para quem está diante de Deus, humilhando-se na sua presença. Oh, aleluia. Eu louvo a Deus porque aqui o pastor prega muito sobre isso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Mas, irmão, a gente não pode mudar a mensagem. Irmãos, eu aprendi no ciclo de oração, irmão. Eu aprendi com os mais velhos, aprendo até hoje. Irmãos, tem gente que não confessa mais. Ai de mim, meu Deus do céu, essa palavra, que o Senhor me guarde, irmão. Mas isso aqui é tão sério, porque às vezes aí está escondido. São brechas que o diabo acha. São brechas que o diabo acha. E a gente costuma ouvir: o diabo está sentado na igreja, ele não está no meio de nós, ele está no meio do altar, ele está no meio de quem, do lugar que for. Sabe por quê, irmão? Porque a gente dá brecha. A gente tem medo de pregar contra o pecado. Isso aqui, irmão, não é matando você não, porque essa palavra aqui faz a gente se autoanalisar e nós olharmos para nós. Foi isso que Jesus disse: parem de falar mal dos outros, parem de espalhar o que os outros estão espalhando. Morreu inocentemente. É fácil espalhar notícia ruim, é legal, maravilhoso. Só que Jesus muda esse pensamento, dizendo: olha, vocês têm que olhar para vocês, vocês têm que olhar como vocês estão. Aí o texto se caminha, irmãos, e encontramos essa parábola. Sabe por que essa parábola? Porque essa parábola revela como nós estamos. Essa parábola revela o meu estado diante de Deus. Essa parábola revela quem foi que me gerou, quem foi que me plantou, quem foi que investiu em mim. O texto diz, irmão, que um homem, esse homem tinha uma figueira plantada na vinha. Não era normal uma figueira estar plantada na vinha. Não era, irmãos. É algo que mexe comigo. Isso aqui é bem contraditório. Mas naquele tempo, irmão, Jesus quis ensinar aquele povo por intermédio dessa parábola, colocando essa figueira plantada no meio dessa vinha. Só que a Bíblia diz que esse homem, ele planta esta figueira, e ele mesmo, depois de um tempo, ele foi procurar fruto. Isso aqui é uma prova que Deus nos trouxe a esse mundo com propósito. Deus nos trouxe a esse mundo, não foi para nós ocuparmos espaço inutilmente ou ser mais um. Nós estamos acostumados a ser só mais um. Nós estamos acostumados a simplesmente vir ao culto, sentar, ficar preso na rotina. Meu irmão, não tem como, mas eu vou falar isso aqui. Nós temos que ver o culto com propósito.
Nós temos que vir ao culto entendendo que o meu culto é racional e que Deus está disposto a receber a minha adoração. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. O salmista diz que a alegria do Senhor, aleluia, está na nossa força. Quando nós se esforçamos, alegramos a Deus, alegramos ao Senhor, aleluia. Ele está disposto a receber o nosso culto, a nossa adoração, a nossa entrega. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem foi procurar fruto. Esse homem foi procurar fruto, mas o texto diz que ele o que? Não acha. E aí ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. 3 anos, essa figueira já está madura. Levíticos capítulo 19, versículo 23 ao 25 está lá. Toda árvore que fosse plantada em Jerusalém, em Israel, ela, dentro dos seus primeiros 3 anos, é o processo. Sabe por que Deus não pula processo? Deus não pula processo. E essa árvore, ela foi plantada, ela passou pelo processo de crescimento, de desenvoltura. Mas isso nos 3 primeiros anos. O texto diz, versículo 24, que no 4º ano, quando essa árvore ela dava o primeiro fruto, ela tinha que ser oferecida ao Senhor como primícia daquilo que ela estava gerando. Porém, a partir do 5º ano, meus amados irmãos, esta figueira ou esta árvore, ela poderia usufruir do fruto que ela estava dando. Só que a Bíblia nos diz, irmãos, que essa árvore, o dono vem há 3 anos. Então 3 anos de desenvoltura, de maturidade, de crescimento, mais 3 anos que ele está procurando este fruto nessa árvore. A Bíblia diz que ele o que? Não acha. Já tinha passado do tempo, irmão, já tinha passado da estação. Talvez ela deu fruto no 4º ano, talvez ela deve ter dado fruto no 5º ano, talvez, o texto não diz, mas eu vou ficar com a Bíblia que diz que ela não deu fruto. 3 mais 3, 6 anos. Imagina, cresceu, desenvolveu, pegou estrutura, desenvolveu raiz, se aprofundou, porque a figueira, ela tem profundas raízes. Ela vai, irmãos, até as profundezas, porque a figueira, ela vai procurar água, onde tiver água ela vai, a raiz dela vai. Então, eu não estou falando de uma coisa nova, eu estou falando de uma coisa que é experiente, eu estou falando de uma coisa que tem muito tempo que foi plantada. O texto diz, irmãos, que ele não acha. O texto diz que ele veio procurar, mas ele não acha. E o texto diz que ele não acha, irmãos. Isso aqui mexe comigo. O texto diz, ponto e vírgula, versículo 7, que ele já libera uma sentença dizendo: corto-a. Imagina só, Deus, que é esse homem que plantou esta figueira, dizendo: eu plantei, eu investi, eu dei e tempo para que ela viesse dar fruto, mas ela não deu fruto. A Bíblia, irmãos, não nos diz isso, mas eu tenho uma plena certeza que Deus não planta ninguém em lugar errado. Deus não planta ninguém para não dar fruto. Deus não planta ninguém, irmãos, para ser somente árvore de flor, árvores de folha, porque ter folha bonita é bonito demais, ter folha que brilha, ô irmão, é tão legal, mas Jesus não quer folha, Jesus não quer galho bonito, Jesus não quer voz bonita, Jesus não quer oratória bonita, Jesus não quer mensagem preparada de forma que venha ser para espantar ou até mesmo agradar o povo. Não. Jesus, ele quer, sabe o que, irmão? É frutos dignos de arrependimento. Tem uma diferença. João Batista, ele pregou o arrependimento no deserto da Judéia, e ele disse que o machado já estava o quê? Posto na raiz.
Deus não havia ainda liberado o juízo, não, mas o machado estava posto. O texto diz aqui, irmãos, que o próprio homem que plantou essa figueira, ele disse: corto-a. Ele já estava falando, o juízo já pode acontecer. O machado não está posto, mas quando tiver posto pode cortar, porque não está dando fruto. E árvore que não dá fruto, irmão, infelizmente ele corta. Infelizmente ele corta e joga no fogo. A Bíblia diz isso. O texto diz que ele faz uma pergunta para o vinhateiro, que é aquele que cuida. Ele diz assim: por que é que ela ocupa a terra inutilmente? Isso aqui é uma pergunta tão forte, porque, irmãos, ele está dizendo aqui de forma clara: eu plantei ela no lugar certo, eu plantei ela no lugar correto. Irmãos, ela está rodeada de barreiras que produzem uva. Será que o problema é a terra? Eu tenho certeza que não é a terra. Eu tenho certeza que não é a terra. Eu tenho certeza que não é o investimento do céu, porque a partir do momento que nós nascemos, o céu já investe em nós. Melhor dizendo, antes da gente ser formado, Deus já estava investindo em nós. Só que o texto diz, irmãos, por que ela ocupa a terra inutilmente? É uma pergunta que ela faz ao vinhateiro. E o texto diz que o vinhateiro diz, e respondendo ele disse: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave e a esterque. Isso aqui é forte, porque, irmãos, o texto é claro: escave e a esterque. Esse vinhateiro aqui, sabe quem é? É Jesus de Nazaré. É Jesus que está intercedendo, sabe quem? Ao Pai. Sabe por quê? Essa figueira no contexto bíblico é Israel, mas também pode ser nós. A ordem é cortar, mas Jesus disse: Pai, deixa ele mais um ano. Isso aqui era para você dar glória a Deus, irmão. É Jesus dizendo: Pai, eu sei que eles pecaram. Isso aqui se assemelha, sabe o que? Lá no princípio, Adão peca. O pecado entra por intermédio de Adão à humanidade. Irmãos, a Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Só que Jesus rogou ao Pai, dizendo: Pai, envia-me a mim. Eu vou lá, vou descer por eles. Eu vou lá na cruz do Calvário, Pai. Senhor, é a oportunidade que eles precisam. E Jesus veio, sofreu demais, irmão. Só que Ele levou sobre nós, levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que empatava Deus chegar até Deus. A Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou quando Jesus ressuscitou, irmãos. Esse livre acesso teve novamente. É Deus dizendo por intermédio dessa parábola: dá mais uma oportunidade para eles. E Jesus foi lá, veio, morreu, e Deus deu a oportunidade para você. Mas essa oportunidade aqui, irmão, não é com que a gente permaneça no pecado. Paulo diz isso, que a partir do momento que nós somos alcançados pela graça, a graça não nos faz permanecer no pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos ser tentados. Vamos ser tentados, mas Paulo disse que Deus, aleluia, Ele não permite a gente ser tentado nem a mais e nem a menos, aleluia. E o texto diz que Ele é fiel para produzir o escape. Louvado seja Deus. Nós somos alcançados por esta graça, por intermédio do sangue de Jesus. Somos justificados, por conta que, irmãos, nós estamos nessa terra. A nossa carne ainda peca involuntariamente, mas o sacrifício de Jesus paga.
apaga o nosso pecado, e o fato de Jesus morrer na cruz do Calvário não nos faz permanecer nesse pecado. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Se eu fofocava, eu não vou focar mais. Se eu fornicava, eu não vou fornicar mais. Se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Entre outros N pecados que você pode pensar aí, irmão. O importante é que nós somos justificados. A Bíblia diz que toda vez que nós confessamos nossos pecados, deixamos Ele, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. A graça ainda continua sendo graça, e essa graça não nos faz permanecer no pecado. Essa graça, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é porque eu fui alcançado pela graça que eu tenho que continuar fazendo as mesmas práticas. Às vezes a gente se apega a ficar usando a graça como um amuleto de desculpa, e em vez de se resolver com Deus, em vez de procurar quem deve procurar para se consertar. Não, irmão, a gente tem que fazer o que é certo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus intercedeu ao Pai dizendo: deixa este ano. E Deus falou comigo claramente que Ele está dando oportunidades para nós. Tem gente aqui que Deus está dando a última oportunidade. Talvez você não vai ter outra oportunidade quando você sair desse templo. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: aproveita enquanto Deus está te dando oportunidade. Sabe por quê? Jesus está vindo aí. Nós estamos ouvindo falar de guerras e guerras e guerras. Estamos achando que Deus perdeu o controle. Não perdeu o controle de nada. A gente se preocupa mais com guerra do que pregar a palavra. E nós temos que pregar a palavra, porque a nossa esperança é a vida dele. A guerra fica a guerra, fica o que tem para ficar, fica a pandemia, fica tudo que tem que ficar. Mas se a gente se arrepender, confessar o nosso pecado, vamos morar lá na eternidade. É o céu que eu quero ir. Quantos desejam o céu aqui? Com a permissão do pastor, fique de pé. O texto diz que ele disse: escave e a esterque. O viticultor, quando ele escava, irmãos, ele usa um instrumento chamado pá. E essa pá é para mexer na areia. Essa pá é para mexer aonde está lá, para ele ver onde está o problema. O que está causando o impacto dessa figueira não dar fruto? Em outras palavras, é ele dizendo: eu vou mexer na estrutura, eu vou mexer no que está escondido, eu vou tirar o que está atrapalhando. Aleluia. Eu vou mexer, vou escavar. Para quê, irmão? Para quê? Mexer na estrutura dói. Só quem mexe na estrutura, irmão, é vinhadeiro. Porque o vinhadeiro tem o propósito de cuidar, tem o propósito de fazer ela dar fruto novamente. Não somente escavar, mas estercar. Esse estercar aqui, irmão, é suprir aquilo que está faltando para que ela venha dar fruto. Levante a tua mão, eu vou profetizar nessa palavra. Deus vai fazer você dar fruto novamente. Talvez Ele vai mexer nas tuas estruturas por esse dia. Talvez Ele vai mexer em coisas profundas que você não quer que Ele mexa, mas é aquilo que você não sabe, mas Ele sabe que está te atrapalhando de gerar fruto. Mas é Ele dizendo: eu vou mexer, eu vou dar estrutura, eu vou estercar, eu vou dar alimento, eu vou suprir a necessidade, eu vou dar os benefícios que você precisa, para que você volte a dar frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de mudança, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de escolhas. Quantos recebem essa palavra nessa noite?
Fique ao lado de um irmão. Nós iremos orar, irmãos. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas multiformes de trabalhar. Você sabe como está o seu estado diante de Deus? Você sabe o que você precisa melhorar diante de Deus? Você sabe o que você precisa abrir mão? Você sabe o que você precisa confessar? Você sabe o que você precisa deixar? Você sabe muito bem, irmão. Deus não fala conosco somente uma vez. Se Deus está falando uma vez, se Deus está falando 2 vezes, se Deus está falando 3 vezes, aproveita. Porque a partir do momento que você deixa de obedecer à voz de Deus, irmãos, Deus, Ele nos entrega os nossos prazeres. Deus, Ele nos entrega as nossas vontades. Dê glória a Deus, porque Ele está falando. Ore por esse irmão aí nessa noite. Senhor nosso Deus, nós dependemos de Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti e entendemos que se nós não nos arrependermos, Pai, não tem como. Às vezes a gente se perde, às vezes a gente erra, fala demais, a gente fofoca, a gente mente, a gente faz todos os tipos de coisas que, Pai, a gente não entende a proporção, Pai, do quanto isso tem te desagradado, do quanto tem impedido de nós crescermos, desenvolvermos em Tua presença. Às vezes nós estamos paralisados, às vezes nós estamos parados por conta de atitudes que nós temos. Mas, Pai, o Senhor falou comigo, o Senhor falou conosco, o Senhor falou com a Tua igreja. Pai, nos dá mais uma oportunidade. Dá oportunidade para esse meu irmão, dá oportunidade para essa minha irmã, dá oportunidade para a minha vida, para esse obreiro. Dá oportunidade, Deus, porque o maior intencionado em fazer com que a gente desenvolva é o Senhor. Pai, nos ajuda, Pai querido. Se for necessário, escava. Se for necessário, traz para fora, porque a Tua igreja tem que avançar. A Tua igreja está alicerçada na palavra, a Tua igreja está alicerçada em Ti. Senhor, traz para fora, traz para fora aquilo que está impedindo desta igreja frutificar. Traz para fora, Senhor, dos nossos ministérios pessoais desenvolver. Faz com que ele desenvolva, Senhor, escava. Se for necessário, mexe na terra. Se for necessário, Senhor, tira a raiz podre. Se for necessário, Senhor, muda de lugar, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nos ajuda. Nós precisamos de alimento da Tua parte. Nós precisamos, meu Pai, ser, meu Pai, nutridos, para que nós possamos mais e mais dar fruto, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a vida dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, porque o Senhor deve vir. O Senhor vem buscar a Tua igreja. Nos ajuda a estar pronto, Pai. Senhor, o foco é morar no céu. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Dê um abraço nesse irmão aí, dê um abraço nele, dê um abraço nessa irmã, em nome de Jesus.